Aula 51 do Evangelho de João, sobre o ódio do mundo. Já lemos o texto, capítulo 15, do versículo 18 até o versículo 4 do capítulo 16, e agora vamos falar desse tema. O que é intrigante, né, Davi? Porque para quem está acompanhando, né, as nossas aulas, sabe que a gente vem falando de amor, de inclusão, de relacionamento, de reconciliação, de graça. Inclusive, as aulas anteriores foram todas sobre este tema, né? Nós estamos na aula 51. Se você quiser estudar o Evangelho de João todo, tem aí 50 vídeos para você assistir, tu vai dar pelo menos 50 horas de aula. E aí eu já te falei para tu não fazer isso, que tu assusta eles. Aí você fica assustado, né? Ai, meu Deus, 50 horas de aula, eu não vou aguentar. Não, tudo bem, você pode começar assistindo essas 3 aí, sobre a videira, né? Que essa passagem que nós estamos estudando hoje é a continuação desta mensagem sobre a videira, né? A videira verdadeira, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, vai exatamente até o versículo 17 do capítulo 15, onde João fala de amor, reconciliação, graça, poder, salvação, vida eterna, a maneira como Jesus é usado, né, como instrumento para reconectar a criatura com o Criador, beleza. Então você pode assistir aqui no canal da Oficina da Palavra, tá tudo lá. Só que aí, em seguida, né, para mexer com a nossa cabeça, como diz os blogueiros, para explodir a nossa cabeça, em seguida João fala do ódio no mundo. É João, né, Davi? É o nosso João dos contrapontos, né? O nosso João das passagens que nos deixam em estado de choque, né? Dos confrontos e das oposições, né? João gosta de trabalhar com isso, falamos isso muitas vezes, né? Ódio, amor, luz, trevas, a morte, vida. Ele trabalha muito com essas oposições e agora, de repente, ele vai abrir uma outra fala de Jesus sobre o ódio do mundo. E é um texto bem bacana, um texto que a gente precisa dele para o nosso entendimento do Evangelho. Então, é uma passagem que fica imediatamente em contraponto ao conceito do ódio, é o tema da nossa aula, inclusive, por isso que é importante falar dela, e fala da missão. Porque Jesus, como você tem acompanhado conosco, você que está assistindo às aulas, Jesus vem desde o capítulo 14 se despedindo dos discípulos. Ó, chegou a minha hora, acabou, vou para o Pai, né? Vou entregar minha vida, vou para a cruz, vou morrer, vou isso, vou aquilo. Jesus está desde aí do capítulo 14 se despedindo, não se turbe o vosso coração, os discípulos ficaram tristes, Pedro ficou triste, todo mundo triste, e agora ele começa a falar da missão. A missão dos discípulos que vão ficar, né, eles têm a missão de transmitir o evangelho, de falar a verdade, de comunicar o que eles receberam, de compartilhar com as pessoas o amor que Cristo deu para eles, né? Falar da salvação. E qual vai ser o impacto dessa missão? Ela vai gerar o quê? Vai gerar fruto? Vai ter sucesso? Né? O mundo vai ficar feliz, né? Porque quando você ouve as mensagens hoje em dia, né, Davi? Pelo Instagram, pela internet, pelo YouTube, a impressão que a gente tem é que se a gente virar arauto, aí tiver um programa na televisão, a população vai vibrar. Nossa, os crentes chegaram, eles têm uma mensagem de vitória, né? Porque os caras só têm mensagem de vitória, de glória, de poder, de honra, de autoridade. Mas o que Jesus está dizendo é que a mensagem do Evangelho ela tem como primeira resposta do mundo o ódio. E ler isso e ouvir isso dos lábios de Jesus é muito chocante. Porque você fica o tempo todo ouvindo na sua igreja que a igreja evangélica tem que ser relevante, né? Que ela tem que gerar nas pessoas amor, que se você for um crente abençoado, dedicado, né, ungido, no seu trabalho, os seus colegas de trabalho vão te amar,
no seu prédio, o seu vizinho vai te amar, na sua faculdade, na sua escola, você vai ser o mais amado, que as pessoas vão te procurar, né? Vão querer te ouvir, te conhecer, porque você transpira a graça de Deus e você vai atrair, seja uma geração relevante. Quantas vezes você ouviu essa frase, Davi? Bastante. Mas eu também vejo um contraponto aí, Leclerc, que muitos cristãos também levam a um extremo de ódio, né? Ele acha que ele chegou, ele tem que incomodar todo mundo, né? Ele tem que ser aquele crente chato, né? Que ele fala sempre da religião, né? E ele acha que o fato dele não estar sendo bem aceito, por conta dele achar que tem que falar sempre, aquilo também gera sobre uma situação ali, uma perspectiva para ele de que, não, pô, eu estou confrontando o mundo espiritual, eu estou batendo de frente com o inimigo, por isso estou sendo perseguido. Não, às vezes ele só está sendo chato mesmo, e as pessoas Exatamente. não querem, né? Pois é. Exatamente. Exatamente. Até o Augusto Nicodemos, né, que não é o sacerdote aí que falou com Jesus, mas o pregador, ele já falou sobre isso várias vezes, né, que muitos crentes dizem que são perseguidos e odiados, mas na verdade eles são porque são malas, né, são fofoqueiros, se metem na vida dos outros, e aí são perseguidos, ou então são mal encarados, né, não tem caráter, e essas coisas assim, né? Ou então fica naquela eterno legalismo e moralismo, né? Querendo impor sobre as pessoas um padrão perfeito que nem ele mesmo segue, porque a maioria é Exatamente, hipócrita, né? E exatamente. fica aquele conflito assim, ai caramba, chegou o crente. Pô, vai falar porque eu tô fazendo isso, pô, vai falar porque eu tô fazendo aquilo, né? Então, Isso, assim, exatamente, exatamente. A gente vai falar desse ponto já já, né? Mas beleza. foi muito legal você ter colocado isso, porque na verdade Jesus não está falando de comportamento moral, Jesus Sim. não está falando de postura, Jesus está falando de outra coisa, ele está falando da mensagem do Evangelho, né? Da Uhum. mensagem do Evangelho, e esse ódio, na verdade, que o não cristão sente pelo cristão, que o ímpio, né, sente pelo cristão verdadeiro, pelo nascido de novo, na verdade é um ódio que o ser humano caído sente por Deus. Você, cristão, é alvo do ódio, mas não porque você, como pessoa, está sendo odiada, mas porque Cristo foi odiado antes, que é o que ele está dizendo. O ser humano tem dificuldade de entender isso. A Bíblia fala o tempo todo sobre o mérito. A fé não tem mérito porque nasce em Deus. A graça não tem mérito porque nasce em Deus. O dom, Sim. seja lá qual for, você não tem mérito nenhum porque vem do Espírito Santo. E até o ódio que o cara tem de você também não tem mérito nele, porque o ódio, na verdade, é É por resultado causa da de Cristo. presença de Cristo, exatamente. Então não adianta bater no peito, meu Deus, porque você é um crente abençoado, porque por isso que eles te odeiam. Não, não pode. Se eles te odeiam por você mesmo, tá errado, né? Tá, porque você é mala. Essas coisas que o Davi já falou. Então isso vai nos levar a um outro ponto, né, dessa aula, que é a razão do ódio. Por que existe esse ódio? Por que o mundo, quando a gente fala mundo, a gente está falando da natureza caída, né? Por que o mundo, por que o ser humano separado do Criador odeia o cristão? Qual é a razão desse ódio, né? Bom, a razão do ódio não pode estar nos erros eventuais dos discípulos, que é o que a gente está falando agora. Se o cara te odeia porque você é chato, se o cara te odeia porque você é fofoqueiro, se o cara te odeia porque você passou a perna dele no trabalho, se o cara te odeia porque você tomou a vaga dele no estacionamento, né? Te odeia porque. Ora, não é, essa não pode ser a razão do ódio. Isso não tem nada a ver com a fé cristã. Muitos cristãos são odiados por outras razões, como também pessoas que não são cristãs são odiadas por outras razões, e qualquer pessoa pode ser amada por razões diferentes. Na verdade, a razão do ódio, o próprio Jesus diz.
O próprio Jesus fala dela na passagem que o Davi leu para a gente, né? Se a gente abrir a passagem de novo, vamos abrir a passagem aqui, Davi, para ler o pedacinho que você leu, né? Onde o próprio Jesus fala da razão do ódio, né? Ele diz o seguinte, no versículo 19: se vocês permanecessem no mundo, o mundo os amaria. Quer dizer, se vocês não tivessem se reconciliado com o Criador, vocês continuariam recebendo do mundo o amor, o carinho, a admiração, tal. Mas vocês não são do mundo, mas eu os escolhi e os tirei do mundo. Ou seja, o cristão que nasceu de novo, ele está aqui, vive aqui, mora aqui, trabalha aqui, mas ele não pertence mais a esta realidade. Ele foi arrancado dessa realidade. Ele recebeu um novo coração, né? Novas ideias, novos propósitos, e agora ele nasce de novo de Deus. E é isso que incomoda o não crente, o ímpio, o mundo. O fato de você não fazer parte do mundo. Há quem ache, Davi, há quem acredite ainda e há quem ensine que não ser do mundo significa não ir à boate, não beber, não ir à lanchonete, não ver futebol, não lutar judô, não comer chouriço, né? Não fumar, não isso, aquilo, não se misturar com determinadas pessoas. Há quem defenda isso, mas você pode fazer tudo isso, de repente, né? Sim. Você pode se afastar de tudo isso sem nunca ter nascido de novo. Não, para talvez ser mais enfático no que você está falando, você pode fazer tudo isso e nunca ter conhecido Jesus. E quando eu digo nunca ter conhecido Jesus, é não ter tido contato com o evangelho mesmo. Né? Não estou nem falando daquele que é crente, não. Estou falando ou o ateu, ou o cara que não teve a oportunidade de ouvir sobre Jesus. Exatamente. Ele pode ser moralmente correto, né? Ele pode seguir as leis, ele pode fazer tudo certinho conforme a cartilha evangélica, né? Mas o cara não conhece Cristo. É aquele, né, que o pessoal diz muito, né? Ah, ele é perfeito, só falta ser crente. Né? Mas na verdade, o que falta em muitos de nós, sim, é ser crente. Falta o evangelho de Cristo em nós. O novo nascimento. E isso é uma armadilha. A gente até vai falar sobre isso depois na aula, já falamos isso várias vezes em outros encontros, mas isso é uma armadilha, né? Há muitas pessoas que se acham, se percebem, se veem como cristãos nascidos de novo. Por quê? Porque se enquadram dentro das normas, das regras morais que as comunidades de fé, que as igrejas estabelecem. Mas, na verdade, sair para fora, né? Jesus chamou o discípulo para fora. Sair fora do mundo ou sair do mundo não significa necessariamente deixar de fazer coisas do mundo. Deixar de ir à praia, deixar de ver televisão, deixar de ir ao cinema. Isso não tem a ver com o novo nascimento. Sair do mundo significa sair desta realidade e entrar numa realidade redimida, né? Entender a nova identidade, né, Leclerc? Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você ter luz, né? Sair das trevas e entrar na luz. E o ímpio odeia o cristão, né? O mundo odeia a igreja porque a igreja está na luz, ela está reconectada com o Criador. Por que Caim matou Abel na Bíblia? Porque Abel teve a sua oferta, o seu culto aceito pelo Criador, então ele tinha uma relação com o Criador. Então o que Caim sentiu nessa hora? Ódio, raiva. Abel tem que morrer. É um texto emblemático da Escritura que demonstra muito bem, né, que ele morreu por isso, né? Acabe matou lá o dono da vinha por isso, e Saul odiava Davi por isso. Todos esses caras que se encontraram com Deus despertam no ímpio, no mundo, um ódio que é insano, né? As trevas odeiam a luz, como João também vai nos ensinar na sua epístola. Então, se você é cristão de verdade, cristão ou cristã, nasceu de novo, né? Teve um encontro com Cristo, ama a palavra de Deus e aguarda a vida eterna, você pode esperar que vai ter ódio, vai ter retaliação de qualquer um. Inclusive, Jesus fala, né, Davi?
Depois que eu apareci, vai ter guerra, vai ter briga, vai ter ódio entre pai e mãe, entre irmão e irmão. Eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer espada, né? Uma divisão. Sim. Porque vai ter ódio dentro de casa. Né? Seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha. E não tem a ver com a religião, tem a ver com a luz que incomoda as trevas. E é isso que nós precisamos entender no texto. E quantos testemunhos, né, no decorrer da nossa vida de serviço a Cristo, né, dentro das igrejas, a gente escuta relatos, né? Às vezes é uma pessoa apenas daquela família conhece a Cristo, como ela é rejeitada, como ela sofre ali uma divisão, né? As pessoas, pai, eu já ouvi relato de pai expulsar filho porque se converteu. Isso, muitas vezes, isso era muito comum, agora até que diminuiu um pouco. E aí, até que você colocando essa questão, isso nos leva a uma outra questão importante, né, do nosso estudo aqui, que é o aspecto relacional, né? Crentes que se dizem crentes, que se consideram crentes, que se dão bem com os não crentes e com a sociedade, que são amados, que são respeitados. Nós somos um crente de verdade, né? São um crente de verdade. Você é uma pessoa maravilhosa, né? Puxa, você é uma pessoa incrível, né? Um respeito incrível. Então aí fica para nós aqui, né? Como é que eu posso? O alerta. Qual é o alerta? Experimentar pouco ódio do mundo pode ser um sinal de falta de amor verdadeiro e seriedade na condição dos cristãos. Por quê? Porque se as trevas, né, não identificam a luz, elas não se incomodam. Vou diminuir aqui o ventilador, Davi. Você vai me falar se vai melhorar. Tá bom. Vê se melhorou. Melhorou o som? Melhorou. Não estou ouvindo então tá pipoco, não. Pipoco. Então tá bom. Então tá bom. Você vê, o ponto não está no quanto você incomoda as pessoas como pessoa. O ponto está exatamente nessa questão que o texto está abordando. As trevas olham para mim, né? E as trevas, obviamente, a gente não está falando do caráter das pessoas, está falando do não nascido de novo, né? O mundo, sim. As trevas olham para nós e não vê luz. Aí não vê luz, então você não incomoda, pô. Você não tem problema, você não causa nenhum tipo de incômodo, né? Nenhuma dificuldade. E isso não tem nada a ver, né, Leclerc? Eu vou levantar até um ponto polêmico aí, que recentemente aí houve uma discussão aí na cristandade gospel, de que cantor gospel não pode cantar, fazer feat com um cantor secular, né? Tentando verdade. trazer aquela separação. Aquela piedade. Porque aquele que é chamado de Deus para louvar ao Senhor precisa se separar, né? Como é assim? Não tem a ver o que a gente está falando com isso. Assim, o que o Leclerc está falando em relação a você sentir a pressão do mal contra você, isso é um sinal, né? De que você está no caminho certo. Mas isso tem que ser em boa medida, né, Leclerc, também. É verdade. Rapaz, isso é tão verdadeiro que se você for um cristão verdadeiro, de verdade mesmo, que nasceu de novo, que ama a palavra de Deus, que se preocupa com a verdade, você vai incomodar os não crentes que têm cara de crente dentro das igrejas. Muitas brigas dentro das igrejas acontecem por isso. Perseguições, né? Os caras te perseguem. Por quê? Porque as trevas identificam a luz. Sim. Então você, que é servo de Deus, serva de Deus, você começa a ser perseguido, porque você tem uma conduta mais coerente com as escrituras, porque você conhece o que a palavra de Deus diz, porque a sua moral, né, não é aquela moral que a comunidade evangélica quer impor ali, você não está enquadrado dentro daquela caixinha, então os caras começam a te perseguir, isso é muito verdade. E se você não é perseguido também
dentro das comunidades, nessas igrejas que são malucas, então também tem alguma coisa errada, né? As trevas não estão identificando luz dentro das Sim. comunidades. É importante, né? Porque a gente pensa de mundo, né? Você fala do mundo, o ódio do mundo, o cara acha que é prostituição, né? Que são bruxas, né? Que são demônios, mas na verdade o mundo é o grupo de pessoas que não nasceu de novo. E elas estão em todos os lugares, inclusive dentro das igrejas. E aí você pode ser perseguido. Vou dar um exemplo muito simples, né? Você está numa igreja qualquer, lá trabalhando, de repente você muda de igreja, porque você mudou sua cabeça, teve um Sim. encontro com Cristo, aí o que vai acontecer? Os seus irmãos, que antes eram seus irmãos, agora estão seus inimigos, eles vão te perseguir, vão te falar mal, te caluniar, te destruir, porque rola um ódio, nasce um ódio, né? Se você abandonou o movimento, né, Davi? Rompeu. Isso que você está falando aí nada tem a ver com nenhuma biografia de nenhum integrante que está aqui participando hoje dessa aula, né? Nada. Isso é mais comum do que a gente imagina. Não, eu fui Aconteceu com irônico. Na muitos de verdade, nós. todos nós Lógico, passamos por isso. todos nós enfrentamos isso, né? Você vê quantas vezes você eu, por exemplo, que dou aula há muitos anos, você está na sala do seminário dando aula e você começa a ensinar a Bíblia com clareza. A clareza bíblica gera ódio no coração dos alunos. O cara está com raiva, fala com raiva, baba, né? Você passa a se tornar uma persona não grata, porque você está demonstrando luz, está trazendo luz, a luz da palavra, a luz da verdade. E Jesus fala disso com muita clareza. E a gente tem dificuldade de identificar essas questões, por quê? Porque a gente só pensa em mundo quando fala de prostituição, de assassinato, de morte, de corrupção. Mas o que a Bíblia chama de mundo é o grupo de pessoas que não nasceu de novo, na igreja, fora da igreja, em qualquer lugar. É só você perceber no texto quem é que odeia Jesus ali naquele momento ali e quer matá-lo. Exatamente. Esse é o mundo. Não, esse é o mundo. O mundo dos E esse fariseus, o mundo dos religiosos. mundo é religioso, né? Exatamente. Que deveriam ser ali aqueles que abraçariam Cristo, né? Que seriam aqueles que entenderam que aquele que eles esperavam chegou. Nossa, verdade. Maranata, né? O Messias está conosco. Que bom. Ele veio. Raiva. As pessoas vão segui-lo, né? Eles odiavam Lázaro. Lembra da nossa aula? Eles odiavam Lázaro porque ele tinha ressuscitado e tinha um plano de matar o cara de novo 2 vezes. Queria matar o cara pela segunda vez. Tinha um horror do Lázaro. Por quê? Porque o Lázaro vivo, andando, era a glorificação de Jesus. Então isso dá ódio. O Lázaro vivo. Vamos voltar no Evangelho de João. O cego de nascença que foi curado. No final ele foi expulso, foi tratado igual cachorro, né? Foi expulso, foi colocado para fora, exatamente. Então, assim, você começa a perceber que realmente, quando acontece uma transformação, de um novo nascimento na vida de alguém, vai gerar incômodo em volta, né? Vai se levantar e se apresentar realmente o contraditório, aquele que seria o mundo para tentar, de alguma forma, demonstrar o ódio ali, né? Destilar o ódio, né? E como a gente é ingênuo, né, Davi? A gente acaba alimentando dentro do nosso coração uma ideia romântica de que na igreja são todos amigos, né? São todos irmãos, sim, todos nos amam, né? Ali é a minha casa, o meu lugar, tudo vai dar certo. E aí você começa a ensinar, a pregar, a evangelizar, e depois, quando você menos espera, você começa a ser perseguido. Eu queria ler o versículo 16 do capítulo 13 de João. Antes dessa passagem que nós estamos estudando hoje, Jesus já tinha falado, né? No capítulo onde acontece a cerimônia do lava-pés, nós temos uma aula, na verdade, 2 aulas aqui sobre esse tema. Jesus fala, né? Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Então ele está dizendo o quê? Que nós que somos discípulos, se somos discípulos de verdade, se realmente nascemos de novo, ora, se Jesus foi perseguido, odiado, detestado, abominavelmente,
a mesma coisa vai acontecer conosco. Por quê? Porque ele é o nosso mestre. Então não tem essa de não ter perseguição. Sim. Não ter perseguição. Inclusive, essa aderência que a igreja evangélica tem no Brasil, né, na mídia, no governo, isso é ruim, isso gera um desconforto, porque não tem como não ter perseguição. Porque o mestre foi perseguido. Isso não é porque eu acho, ou porque o Davi chegou a essa conclusão. Jesus está dizendo: o mundo odeia você porque me odeia. Futuramente, né, a gente vai chegar lá no João 17, né, 5, Jesus faz uma oração, né? Não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno, né? Isso, ou seja, exatamente. Cristo está deixando bem claro o seguinte: ó, se eu sou Senhor e padeci e passei por isso aqui, vocês vão passar também. Vocês não vão ser isentos, né? É isso que ele está dizendo ali, né? Que o escravo não é maior que o seu senhor. Tipo, a gente não vai ser isento de perseguição, de aflição, de circunstância. Não tem como. Não tem como. A gente está no mundo, né? O mundo exatamente. é reflexo do mundo. Esse texto trabalha com a ideia da visão, né? Da luz, tal. Mas tem o texto que fala da fragrância, né? A fragrância de Cristo. Quer dizer, o cara que nasceu de novo, ele ou ela, por onde ele anda, por onde ela anda, é uma lanterna ambulante perfumada. Não tem como não ser visto. Não tem como não despertar ódio, né? Raiva, por causa de Cristo. Jesus está falando assim: aconteceu comigo, então vocês se preparem. Lembrem-se das minhas palavras, que é o que ele vai dizer no versículo 20, aqui, 15, que nós estamos estudando agora. Lembrem-se das minhas palavras. Quando vocês forem perseguidos, né, quando vocês forem expulsos, maltratados, caluniados, lembrem-se das minhas palavras. Porque se me perseguiram, também perseguirão vocês. Não tem solução, né? E tratarão vocês assim por causa do meu nome e porque não conhecem aquele que me enviou. Às vezes, Davi, eu dando aula, a impressão que eu tenho em muitas situações é que nós temos deuses diferentes. Que eu e os alunos lá temos deuses diferentes, porque realmente alguém não conhece Deus, porque alguém está falando de uma outra entidade que a gente não sei quem é, né? Vocês serão tratados assim por causa do meu nome e porque não me conhecem. Porque não me conhecem. Quando a gente fala aqui na aula, várias e várias vezes, que a experiência não tem mais valor do que a escritura, e muitos ficam aborrecidos, né? Porque não é possível, porque eu experimentei, você não pode dizer que eu experimentei. Por que a gente fala isso? Porque toda religião, toda devoção, toda filosofia tem experiência. Sim. Todo mundo tem experiência com a sua própria divindade, com a sua própria entidade, né? Com a sua própria filosofia. Todos têm experiência. Então, todo mundo é dono da razão. E se está todo mundo em trevas, né, Davi? Aí mesmo que está todo mundo dono da razão. A única coisa que é luz é a palavra de Deus, que é lâmpada. É a palavra de Deus que faz o cara entender assim: caramba, eu estava em trevas. Mesmo que a experiência tenha sido verdadeira. Fala. É interessante que você está falando aí, porque assim, eu me lembro do relato lá de como foi fundada a religião dos Mormons, né? Joseph Smith, né? Lá 1800 e bolinha, né? Tava lá, ele não lia a Bíblia, ele simplesmente foi para um monte, né? Começou a clamar a Deus e Deus apareceu para ele, mandou ele desenterrar um livro. Exatamente. Né? Um livro que complementaria, mas que era fundamental para o entendimento da Bíblia. Ou seja, ele já não lia a Bíblia. Ele precisava de um link. Então, assim, é o que você está falando. É uma experiência que anula toda a verdade. Porque a partir daí... cria uma outra verdade paralela. Isso, uma verdade paralela. Duas verdades. A verdade da Bíblia, a verdade da experiência. E é difícil, né, cara? Assim, na verdade, assim, a gente fica preocupado e, na verdade, toda hora falando na verdade, né? A gente está ensinando aqui, compartilhando os textos, para que isso te ajude a pensar e a trazer luz para sua mente, para que você possa perceber o ódio,
né, que o ímpio, que o mundo tem pelo cristão, pela fé cristã, não tem a ver com Bolsonaro, entendeu? Não tem a ver com política, com ideologia, com algum tipo de pensamento. Tem a ver com Cristo e tem a ver com o Pai. Então, se o cara te odeia porque você é bolsominion, né, porque você está aí na internet defendendo as suas ideias políticas, que são legítimas, né, você pode ter a ideia que você quiser, mas se o ódio é por causa disso, esse ódio não tem nada a ver com o evangelho nem com a Bíblia. É briga de ideias políticas. A mesma Você tá falando coisa. aí, eu também tô lembrando na época da pandemia, né, que muitos mega pastores foram para a televisão falar assim: estamos sofrendo no Brasil perseguição religiosa, né? Lembra? Como Isso, se exatamente. como se o mundo estivesse pressionando a igreja A negar a fé. A negar a a negar fé. a fé, mas foi totalmente o contrário. Foi por não haver segurança para os membros, né? Que houveram leis, né, para aglomeração, né? Pessoas juntas ali que poderiam Exatamente. transmitir, né? A gente pode até questionar, numa outra medida, se foi um exagero, né? Sim, sim. Se foi legal, isso é outra conversa, mas de fato não houve perseguição, porque você não foi impedido de confessar a sua fé. Você podia remotamente, de casa ou Sim. sozinho, continuar tendo a sua fé. Ninguém te Uhum. odiou porque você é crente. Isso é uma conversa fiada, né? Se você embarcou nessa canoa furada, como diz a pastora Rita Lee, se embarcou nessa canoa furada, você foi enganado e se deixou enganar. O cara não te odeia porque você que ia fazer o culto, nada disso. O cara te odeia porque vocês bateram de frente aí por causa de pensamentos diferentes relacionados à realidade que a gente está vivendo, política, Sim. sociológica, econômica, tal. Perseguição é outra coisa. Perseguição é o cara ter raiva de você porque você é cristão e proibir você de usar a Bíblia e proibir você de dizer. Na verdade, ele vai te obrigar a dizer, né? Perdão, vai colocar uma arma na sua cabeça e vai dizer: nega aí, nega que Jesus existiu. Abre a boca e diga: Jesus não existiu, Jesus é falso, a Bíblia é falsa, eu não creio em Jesus. Ele vai te obrigar a fazer uma. Isso que é perseguição. E A gente se você percebe. disser não nego, vai morrer, ou vai ser A gente per... preso. Tu bebeu água, eu fiquei com inveja de você. O meu caso não é inveja, é tosse mesmo. A gente percebe que existem, sim, alguns movimentos que são contrários ao cristianismo, né? Aham. Que não vou dar nomes para que não polemize, né? Mas a gente sabe que tem aí alguns movimentos que são contrários, que querem trazer o liberalismo, que querem negar a palavra, ou que Sim. querem simplesmente fazer uma supremacia sobre qualquer tipo de pensamento, né? Então, assim, a gente sabe que isso existe, mas o que a gente está falando aqui nesse contexto aqui, né? Jesus, pelo menos, quando está falando para eles, é o seguinte: se preparem para a perseguição, porque vocês vão ser perseguidos por aqueles que deveriam estar comigo, né? A gente vai chegar nesse versículo, né? Exatamente, exatamente. Você vai ser perseguido pelo que você é. O cara vai olhar para você e vai me ver em você. Isso vai gerar um ódio, né? Você viu? No caso do apóstolo Paulo, por exemplo, antes de ser apóstolo Paulo, ele odiava violentamente todos que confessavam Sim, que criam em Jesus. Ele odiava e entendia que o ódio dele era um ato de devoção a Deus, que ele fazia isso porque amava a Deus. sim. Olha o nível de loucura. É desse tipo de ódio que a gente está falando, que não é racional, que não pode ser medido. Ele nasce aonde? Ele nasce no coração em trevas. É preciso que você que está estudando com a gente saiba, perceba a importância desse estudo. Né? Ter relevância é bem diferente de aceitação. Voltando aqui ao início da aula, porque a igreja tem que ser relevante, porque os crentes têm que ser relevantes. Você pode ser um médico extremamente relevante porque você trata bem os pacientes, é estudioso, dá bons diagnósticos,
trata bem a pessoa mesmo. Ela pode ser pobre, rica, branca, amarela, preta, não importa. Você trata todo mundo da melhor forma. O seu trabalho é relevante para a academia, para a medicina, mas quando você abre a boca e diz que é crente, não tem aceitação. Sim. Você pode ser relevante como profissional de gestão, pode ser relevante como professor, como zelador. Relevância tem a ver com importância, né? Tem a ver com algo necessário, né? Então eu não posso prescindir, né, do Davi aqui, porque ele é extremamente necessário, mas tem uma coisa que me incomoda nele, que é aquela fé que ele diz que tem. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato de você ser relevante não vai fazer com que as pessoas morram de amores por você, né? Não, pessoa maravilhosa, que é o Davi, espetacular. Não vai acontecer. São coisas diferentes. Você pode ter uma relevância incrível e não ter aceitação. Da mesma maneira, contextualizar é diferente de mundanizar. Você pode estar extremamente contextualizado, né? Você pode estar na faculdade, você é cristão, está na faculdade, e aí você fala a língua de todo mundo, conversa, entende as tribos, os grupos, participa, é antenado, é conectado, na hora de expressar a sua opinião, as suas ideias, fala tudo com muita clareza, porque contextualiza. Entretanto, isso é diferente de mundanizar. Você pode ser tudo isso e, ao mesmo tempo, estar fora do mundo. Que é um problema que acontece nas igrejas, né, Davi? Elas querem se comunicar, né, querem ser relevantes e acabam se mundanizando, né, assimilando a moral. Acabam apagando a luz e deixando as trevas entrarem. Sim. E também não é isso que Jesus está falando. Da mesma forma que evangelizar é diferente de moralizar, porque evangelizar é pregar o evangelho e não Sim. o que você acha que é certo, ou o que você entende que é certo. Esse ponto aí é o que a gente sempre tem batido e conversado sobre, né? Porque, assim, a missão de Jesus era pregar o reino, né? Era de falar sobre o reino que ainda não, que ele é o caminho, a verdade e a vida, que tudo passa por ele, que ele é a pedra angular, né? Que ele é o nosso tudo. Isso, ele reconcilia o homem com o Criador. Isso, com o Criador. Aí a gente vai e pega e fala o seguinte: não, tá bom, Jesus falou isso tudo, mas agora a gente tem que montar aqui uma cartilha moral para que todo mundo que olhe para a gente identifique que a gente é cristão. Isso, e concorde, né? E valide a nossa fé. Não, o Leclerc é um cara legal. É um homem de Deus. É um homem de Deus porque ele se veste, né? Porque ele faz, porque ele anda, porque ele deixa de fazer. Evangelizar não é moralizar. Evangelizar é falar de Cristo. Porque o que incomoda o ímpio, o mundo, o que incomoda as trevas é a mensagem de Cristo. É Cristo. E não a nossa moral. Lê pra gente aí, Davi, por favor. João 15, 22. Lê o versículo 22 pra gente. Tá. 15, 22. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Isso. Então, o que você entende desse versículo? A presença de Cristo incomoda as trevas, por quê? Porque revela que o homem em trevas está longe do Criador. Sim. E Jesus falou assim: se eu não tivesse vindo e não tivesse pregado, não tinha problema nenhum, ia ficar tudo bem. Mas a minha presença, ela traz luz, e essa luz é que incomoda. Então não é você dizer para o cara que ele vai à praia, que ele bebe, que ele fuma, que ele usa droga. Não, é você dizer para o cara que, fazendo ou não fazendo, ele está rompido com o Criador. É isso que gera ódio. Porque o cara que você encontra, né, ele ou ela, ele diz assim: eu também sou filho de Deus. Eu também sou filho de Deus. Todos nós somos filhos. Eu sou abençoado. Por que você é filho de Deus e eu não sou? Por que você é especial e eu não sou? Por que você acha que vai para ter vida eterna e eu não vou ter? E isso dá ódio. Sim. É isso que você tem que entender. O cara tem ódio por quê? Porque a luz do evangelho torna clara a realidade do homem em trevas. Então isso gera ódio no coração.
Sim. Profundo ódio no coração. É isso que o cara odeia. Entende? Não é o fato de você apontar, né? Ou deixar de apontar as coisas que o cara faz, né? Na verdade, Não, o que o Evangelho mostra é que não há parceria nenhuma entre a fé cristã e a sociedade. Fala, Davi. não, o que eu ia falar é que, assim, para muitos cristãos que não creem, né, que a salvação é pela fé, né, ele acha que é por obras, né, ele já te odeia porque ele acha que você tá fazendo pouco caso, né, de que Isso, você que você é deveria um estar se pecador esforçando. maldito, exatamente. Sim. Tem raiva mesmo. O que dirá também é aquele que nem conhece o evangelho, né? Você chega, fala que Jesus te adotou, que agora você está reconectado com o Pai e que ele te enviou ali para você falar sobre esse mesmo evangelho e que Cristo também ama Exatamente. aquela pessoa para reconectar ela. Aí o cara, Exato. mas como assim? Como Isso. assim? Aí tá bom, tudo que você fez para trás, né? Já começam assim, né? Tentando Exatamente. E desmoralizar, né? o cristianismo é intolerante, né, Davi? Eu É, sou o intolerante. caminho, a verdade e a vida. Não Ninguém vem tem ao outro. Pai senão por mim. Não há outros caminhos, não há vários caminhos. O cristianismo é intolerante. A mensagem do evangelho, ela é cristocêntrica e ela desvaloriza qualquer outro tipo de fé ou experiência. Sim. Isso por si só já é motivo suficiente para que todos odeiem os cristãos. E não Sim. pelos que eles fazem ou deixam de fazer. Lê para a gente aí, Dario, o versículo 24 de João 15. 24. Tá. 24. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles viram e odiaram a mim e a meu pai. Isso, tá vendo? Quer Aí dizer, é o que as você obras falou do que. Lázaro. Isso, odiaram, porque Lázaro, a presença de Lázaro ali em Betânia, né? Aquela aula que a gente fez sobre Betânia, né? Sim. Gerava ódio, gerava ódio nas pessoas. Como assim? Como assim? Né? Como é que isso acontece? Como é que isso é possível? Né? E aí Jesus ele vai dizer o seguinte, que isso tudo, esse ódio, essa crise que a luz traz, né, na presença das trevas, cumpre o que a palavra de Deus diz. A gente já encontra isso, por exemplo, no Salmo 69, versículo 4, né? Vou ler aqui, ó. Os que sem razão me odeiam são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. Muitos são os que me prejudicam sem motivo. Muitos são os que procuram destruir-me. Sou forçado a devolver o que não roubei. O salmista, numa clara alusão messiânica, fala disso, que o ódio é gratuito. É. O ódio é gratuito, não é porque você é má pessoa. O ódio é gratuito, é por causa de Cristo, por causa da luz do Evangelho. Então, nós precisamos nos perguntar, nessa aula de hoje, Davi, se a gente tem trânsito livre na sociedade, né, entre as pessoas, ou se nós somos todos agentes secretos, porque tem muitos cristãos que são agentes secretos, né? Sim. Eles estão em todos os lugares e ninguém nem sabe, né, que eles são cristãos, né? Eles são agentes secretos. E mais do que isso, a Bíblia diz, Jesus disse, né, que a verdade é a arma. O Espírito Santo convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então, se você é cristão, se você é cristã, se você nasceu de novo, o Espírito Santo está dentro de você, caraca, isso é uma bomba. Porque Sim. ele coloca em xeque, né, tudo que vai no coração do homem. Então, por que você é perseguido? Por qual razão? Porque você é bolsominion? Porque você é contra o aborto? Porque você é contra o divórcio? Porque você tem questões na sexualidade? Porque você é contra a corrupção? Porque você quer tudo certinho no seu condomínio, né, Davi? Ético, né? Quer tudo. Sim. Não, não é por isso que você é perseguido. Você provavelmente, se for crente e for perseguido, você será perseguido porque nasceu de novo e por causa deste testemunho, que não é Sim. moral, tem a ver com o novo nascimento. Com o novo nascimento. Olha, Davi, esse é um assunto tão importante, mas são tão poucos os cristãos que
conhecem esse tema, né? Para eles tudo é moral. Tudo é moral. O crente tem que ser um alienado, né? Um sofredor, que não pode ter prazer, que não pode sorrir, que não pode ser feliz, que não pode fazer nada. É isso. É tudo moral. Você tem cara de sofredor, Davi. Jesus? Ah, meu Deus do céu. Já fui mais perseguido, né? Digo isso, mas porque, assim como eu comecei falando nessa aula, porque eu era um crente chato. Eu queria pregar para todo mundo, toda hora, em todo momento. Eu não sabia dialogar com ninguém. Eu não sabia falar sobre arte, sobre futebol, sobre qualquer assunto. Eu só sabia falar sobre Bíblia. E eu queria enfiar a goela abaixo pelas pessoas. Então as pessoas me tinham como uma pessoa assim... inconveniente. Então, assim, é por isso que eu falei sobre isso, porque talvez você que está assistindo aí, você seja assim, ou já foi assim, né? E isso não é saudável. Porque se você perceber, tinha momentos que Jesus estava com os discípulos, estava com a multidão, e ele não estava falando nada. Ele estava descansando, estava jantando, estava... Né? Tem uma série bem legal que eu indico, que é The Chosen, que você consegue ver esse Jesus mais humano, né? A humanidade de Jesus é mais expressa numa série bem legal. Só agora eu não lembro onde está passando, né? Mas é bem legal, assim. Porque às vezes a gente olha assim, né, para os textos e imagina que Jesus ele era aquele ser iluminado e ele vivia em talvez em meditação, como aqueles No símbolos. estado alfa, no estado Isso, alfa. no estado alfa, né? Mas não, Jesus dialogava, Jesus bebia vinho, conversava, talvez contava piada, né? Precisava ir ao banheiro, Jesus ia ao banheiro, né? Isso é incabível para as pessoas, né? Ah, como você fala isso? É uma ideia romantizada, né? Romantizada, Mítica das escrituras, né? Das passagens, que E era o que acabam ele nos queria, né? afetando. Ele queria vir, né? Ser como nós, padecer como nós, viver como nós, sofrer como nós, né? Para ele poder, quando realizasse ali o sacrifício, né? Nos reconectar com Deus, falando assim, ó, Exatamente, eu sei exatamente. o que eles passaram, eu Nos sei como eles passaram, substituindo, né? nos Claramente. substituindo. Sim, sim, sim. Pô, agora, para gente já indo para o final da nossa aula de hoje, né? Por que Jesus falou tanto do ódio, né? Por que ele deu ênfase a esse tema? Por algumas razões que estão claras aqui no texto, principalmente a partir do capítulo 16, né? Em primeiro lugar, ele está nos avisando. É importante você ter isso em mente. São avisos importantes que nos ajudam a despertar. O primeiro aviso tem a ver com escândalo e tropeço, né? João 16:1. Tenho-lhes dito isso para que vocês não venham a tropeçar. Ou numa versão mais antiga, né? Para que vocês não se escandalizem. Por quê? Para que você não fique desanimado. O tropeço tem a ver com isso, que você, poxa, todo mundo me odeia, né? Eu amo a Jesus, eu faço tudo certo, eu neguei a mim mesmo, eu dou testemunho, e as pessoas me odeiam. Como é que pode, gente? Senhor, está errado. Esse evangelho que se prega normalmente, né, nos microfones, nas redes sociais, ele é tão surreal, ele é tão irreal, ele é tão louco, né? Você vai ver, pega a visão, as pessoas vão te exaltar, as pessoas vão te aplaudir. Aí o cara começa a acreditar nessas ideias, aí quando ele é perseguido, ele fica desanimado. Então Jesus está avisando, estou te avisando, né? Inclusive no versículo 4, ele fala, ele diz o seguinte: estou dizendo isso para que quando chegar a hora, lembre-se de que eu avisei. Eu te disse, lembra daquele desenho da moto? Eu te disse. Não, e é bom salientar que até esse momento, porque Jesus estava com eles, Jesus não permitiu que eles fossem perseguidos. Ele não tinha experimentado isso ainda. Ele protegeu os caras, né? Protegeu. Então Só que vai chegar a hora que ele vai ser ele perseguido. ele tá te avisando. Se você acha que vai ser ético, que vai andar certinho, que vai promover o bem, que você vai ganhar o prêmio de mais queridinho da faculdade, você está enganado.
A não ser que você não tenha nascido de novo. A não ser que não tenha luz. Porque se tiver luz, estou te avisando, a luz incomoda as trevas. Outro aviso que Jesus dá tem a ver com amizade e parceria. Se você está aí e é o mais queridinho da escola, da faculdade, da empresa, e todo mundo te ama e diz que você é um crente legal, isso pode ser uma armadilha. É uma armadilha. Você ainda não percebeu que ainda não conseguiu expressar a luz do evangelho. Você não percebeu ainda. É uma armadilha. E Sim. aí você caiu nela. Né? Você caiu nela porque você está aí em xeque, né? Está navegando nesses mares tão tranquilos, né? E mais do que isso, né, Davi? Está claro na passagem que o sofrimento está relacionado com a fé. Por que o crente sofre? Porque é crente. Sim. E nada mais. Ele sofre perseguição, né, dificuldade, luta, fora da igreja, dentro da igreja, como a gente viu aqui o depoimento. E a gente vai perceber bastante isso. A gente vai perceber bastante isso quando os próprios discípulos chegarem a se tornar mártires ali, né? De morrerem por causa de Jesus. E depois vierem os mártires realmente, que cristãos serão jogados em coliseus para serem destruídos por leões. Isso, queimados vivos, né? Tudo a ver com a fé. Vamos ver até onde ele vai sustentar que é de Cristo, né? Que tem um relacionamento com Cristo. A gente percebe que a gente não vive isso hoje. Isso não é, a gente não vive perseguição religiosa. É o que você falou ainda há pouco. Pelo menos não no Brasil, né? Não no Brasil, né? E não nesse nível também, né? Porque por mais que você talvez até sofra um tipo de perseguição, não é nesse nível de alguém botar a arma na tua cabeça e falar assim, nega Aqui ou morra, não, né? em alguns países sim, aqui não. Tem. Os Tem crentes na daqui África, nunca viram, né, da nossa geração, nunca viram nenhum nível de perseguição nesse país. Né? Então, sim. não entendem que o sofrimento está relacionado com a fé. O sofrimento é inerente à fé. Como é que a gente sabe que o sofrimento é inerente à fé? Pela palavra de Jesus. O escravo, o servo, não é maior do que o seu senhor. Então, se Cristo foi Perfeito. perseguido, você também será. Não adianta negar o texto, gente. Não adianta. A não ser que você fique calado. Vamos imaginar, né, o mundo ideal. Você realmente nasceu de novo, você teve um encontro com Cristo, é crente de verdade e anda na luz. Então vamos imaginar que você viva calado. Mesmo assim, está arriscado as trevas identificarem a luz, sentir a fragrância, o cheiro e te persegue. Porque é inerente à fé. Não adianta, não tem como negar. E fazem isso por quê? Porque não conhecem o Pai e não conhecem a Jesus. Então, como não conhece, como o mundo não conhece, então a perseguição ela está embutida nesse processo. Não tem como fugir dela, não tem como negar. Isso é importante demais. É por conta dessa realidade que muitos cristãos negam a fé, largam a fé, abandonam a igreja, porque eles não querem viver em crise. Não aguentam encarar as rupturas. Né? Eles precisam ter Quanto paz, no e não a festa, né? paz. A missão é árdua, Davi. Você falou sobre dar aula como tarefa árdua, mas na verdade tarefa árdua é andar na luz. Sim. Andar na luz é uma coisa muito difícil. Andar na luz não tem a ver com decisões morais, ok? Tem a ver com você. Tem uma aula que nós demos aqui, na Verdade e Graça, vou colocar o link aqui para você assistir, né? Assista também, o tema da aula é se andarmos na luz como ele na luz está. A luz tem a ver com a natureza. Quem nasceu Sim. de novo é da luz. Quem não nasceu de novo está em trevas. Não é porque a gente acha, é porque a Bíblia está dizendo. E aí é árduo viver na luz, fazer o bem. Né? Davi foi perseguido porque fazia o bem, porque glorificava a Deus. Né? Saul transpirava ódio, Paulo babava ódio, todo mundo tem raiva. É uma raiva da velha natureza contra a nova natureza. Não adianta, né, Davi? Tem a ver aí com a escolha do próprio Senhor, foi o que você falou no início, né? Não tem a ver com decisões que a gente toma. Tem a ver porque Cristo
decidiu nos escolher, decidiu se sacrificar de forma substitutiva, né? E isso causa a ação de Deus, o que ele fez em nós e por nós, gera no mundo esse incômodo. Não tem a ver com uma inimizade, dizer, eles não gostam de mim porque eu sou crente. Não, tem a ver com todo esse reflexo de Cristo ter nos salvo. Isso não vai ficar assim, né? É aquilo, né? Eles não vão assumir barato, né? O mundo, né? Não adianta. Não adianta. Você vê que no século XVI, né, os puritanos saíram da Inglaterra, vieram para a América para construir um novo mundo, né, um novo lugar. E a América, né, foi construída com todos aqueles pressupostos da fé cristã, né, o nome de Deus na Constituição, no dinheiro, o dia de ações de graças, o país inteiro construído. Mas você olha para a América hoje, não adianta, cara. Você tem os que não nasceram de novo e as trevas odeiam a luz. As trevas odeiam a luz. Não adianta. Você pode negar o que você quiser, tentar ficar bem, mas não consegue. Não consegue. E outra vez, para a gente encerrar a aula, insistir nesse ponto, de que não está relacionado com aspectos morais. Né? Os caras nos odeiam porque a gente é contra a liberação da maconha. Não, cara. Porque se é só isso que gera o ódio, então a gente está muito ruim como cristãos. Né? Na verdade, as trevas odeiam a luz porque a luz é luz, independentemente do que ela faça ou do que ela imagina. Então, se você nasceu de novo, se você creu em Jesus, o Espírito de Deus entrou em você, prepare-se para ter essa experiência, que é a experiência da perseguição, do ódio. E Cristo está dizendo o quê? Não se preocupe, você está passando por isso, que eu passei também. Vamos juntos. Quem quer vir para essa benção, Davi? Se a gente perguntar, né, quem quer dinheiro, quem quer cura, quem quer isso, quem quer aquilo. Agora, se a gente perguntar, né, quem quer participar das dores e dos sofrimentos de Cristo. Inclusive, no livro de Atos dos Apóstolos, os apóstolos são presos, né, eles são castigados, né, apanham as chibatadas. Tal. Quando eles saem da prisão e se reúnem com a igreja, a Bíblia diz que eles dão um testemunho e se alegram pelo privilégio de terem participado dos sofrimentos de Cristo. Cara, nós temos muito para aprender, né? Muito.